gente convida muita gente para palestrar, né? Em todos os lugares, em todos os eventos. Esse cara aqui ele foi o mais nervoso de todos. Mas ele ficava me enchendo o saco de medo, que ia dar tudo errado, que ele não sabia falar em público. Eu acho que foi a melhor palestra, a melhor de todas. Ó, palhação pra cacete, vários exemplos legais. E vocês vão ver que quando a gente falar um pouquinho de algumas informações mais técnicas de importação, vai voltar em exemplos práticos do que ele trouxe pra gente. Então, a nossa segunda palestra daqui antes do Coffee Break é com o Arthur. Ele criou um método para aprender chinês em português. Morou na China há alguns anos também, vai falar um pouco mais. E bem-vindo aqui. Pessoal, primeiramente, boa noite. Meu nome é Arthur Rodrigues. Infelizmente, hoje o meu sócio que criou junto comigo o método chinês de verdade não pôde comparecer. O nome dele é Chen. E, primeiramente, queria agradecer o Lincoln e toda a equipe da China Link Trade para a gente poder bater esse papo, que é muito importante, né? Que é a questão do mandarim nos dias atuais, né? Não sei se alguém aqui já estudou mandarim, ou estuda, ou já procurou algo sobre. Alguém poderia levantar a mão, quem está aprendendo mandarim, ou quem tem vontade de aprender mandarim? Perfeito, perfeito. Bom, então hoje a gente vai discutir um pouco sobre a importância do mandarim nos negócios. Eu, em Santos, né, em São Paulo, tenho uma escola, fomos pioneiros em montar uma escola só especializada em mandarim. Eu estudei em Taiwan, que é uma ilha ao lado da China, que também fala mandarim, e também passei muito tempo na China. Então eu sei da grande dificuldade que os brasileiros têm ao aprender o mandarim. Então eu vou dar algumas dicas de como funciona o mandarim. Então a primeira coisa é, o que é o mandarim, né? Muitos alunos que procuram a escola tem aquele medo de aprender um idioma novo, né? Eu digo que o mandarim não é um idioma difícil de se aprender. Talvez pareça ser mais difícil do que o inglês, do que o espanhol. Eu acredito que seja pela acessibilidade do idioma, né? Como qualquer outro idioma, é algo novo. Tudo que você vai aprender novo tem uma certa dificuldade. Não é porque é difícil, é porque é novo. Como andar de bicicleta. No primeiro momento que a gente começa a andar de bicicleta, a gente cai, se machuca, levanta, mas fica algo fácil, prático. O mandarim é a mesma coisa, né? Então o que é o mandarim, né? Primeira pergunta. Existem duas formas de escrita o mandarim, que são os ideogramas, né? Aqueles pauzinhos que todo mundo conhece, né? Existe o chinês tradicional e o simplificado. O tradicional é o chinês onde eu morei, que é em Taiwan, e a região de Hong Kong que utiliza até hoje. Em 1950, a China começou a usar o chinês simplificado, né? Por conta que a população não sabia nem ler e nem escrever os ideogramas, né? Grande parte da população. Então, o Mao Tse-tung fez a reforma e conseguiu simplificar os ideogramas, né? Torná-los mais fáceis de se ler e de escrever. Eu coloquei aqui 4 ideogramas básicos só para vocês verem a diferença, né? Em cima é o tradicional, você vê que embaixo, né, o simplificado acabou tendo menos traços, né? Parece ainda um pouco mais difícil para nós, né? Mas facilitou bastante para eles o estudo, né? Isso também facilitou para qualquer outra pessoa que gostaria de aprender o mandarim, né? O sistema mandarim, ele é um sistema que tem um sistema chamado pinyin, que é a romantização dos ideogramas. O que seria isso? Existem os ideogramas e embaixo existe a forma romantizada para aprender, que também foi criado em 1950. Para quê? Para os chineses aprenderem o inglês, poderem aprender outro idioma, e isso também facilitou para nós aprender o idioma deles. Porque imagina, você aprender direto com os ideogramas, seria algo muito mais complicado. Pelo menos tendo letras romanas, se torna algo mais fácil, né? Então aqui eu coloquei alguns ideogramas, né? O primeiro que é tin, que é ouvir, tu, que é ler, xie, que é escrever, e shuo, que é falar. Só para a gente ver, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? E por que o mandarim? Muitos alunos que chegam na escola perguntam, eu gostaria de aprender chinês. Qual a diferença de chinês e mandarim? Não existe idioma chinês. A China é um país muito grande. Dentro dela existem vários dialetos. Então o dialeto que foi padronizado dentro da China foi o mandarim. Por isso que se fala chinês-mandarim. Então não é, eu falo que é incorreto falar, eu quero aprender mandarim. É que não existe esse idioma. Dentro da China se fala o mandarim, que é o idioma padrão, além dos outros dialetos, né? Como a Canton Fair, que muitos de vocês vão poder ter a oportunidade de ir, ou já foram, dentro de Cantão, eles não falam mandarim, eles falam cantonês, que é outro dialeto da China. Se eu colocar uma pessoa cantonesa e uma pessoa que fala mandarim, os dois não se entendem.
São dois idiomas totalmente diferentes. Como eu morei em Taiwan, lá se tem um dialeto que é o taiwanês. Se eu ouço alguém falando taiwanês, eu não entendo nada. É um idioma totalmente diferente. Porém, foi padronizado o mandarim. Então, toda a região da China teve que aprender o mandarim. Então, na escola é ensinado o mandarim. As palestras, o idioma oficial do país é o mandarim. Então, qualquer região que você for da China, não importa. Eu fui para Xangai, eles falam xangaiense. Eles também vão falar o mandarim. Então, você consegue se comunicar. Tanto que a primeira vez que eu estive na Canton Fair foi em 2016, como intérprete de algumas pessoas, né, de alguns negociadores e etc. Era muito engraçado, porque eu falava com os donos das fábricas em mandarim e eles, entre eles, falavam cantonês. E eles falavam, e os brasileiros me perguntavam, o que eles estão falando? Eu também não estou entendendo nada. É como se fosse árabe para mim. Colocasse um árabe falando comigo, eu não ia entender absolutamente nada. Mas o idioma mandarim você consegue falar com qualquer pessoa na China. Passando aqui, então, o idioma chinês ele é realmente difícil de aprender. Eu coloquei 4 tópicos, né, 4 pontos difíceis e 4 pontos fáceis de aprender, né? A primeira coisa, mais de 80 mil caracteres registrados. É muito ideograma. É muito ideograma. E quanto mais você aprende, você vê que existe mais ideograma. Eu preciso saber 80 mil ideogramas? Não, nenhum chinês sabe 80 mil ideogramas. Geralmente um chinês sabe em torno de 5 mil ideogramas. Para você ler um jornal, ter uma conversação do dia a dia, entre 2.500 a 3.000 ideogramas é o suficiente. 5 mil ideogramas você já tem um nível acadêmico muito alto. Então, você não precisa saber todos esses ideogramas, né? O básico já é o importante. E eu coloquei um lado fácil ali, que é o quê? É um idioma muito lógico. A gente tem que pensar que o idioma mandarim, né? O chinês é um idioma muito antigo. 5 mil anos registrados, e tem historiadores que falam que são mais de 50 mil anos. Por ser um idioma muito antigo, eu falo que ele é um idioma muito simples, muito lógico, né? Se a gente pegar o idioma português, que é um idioma que derivou do latim, eu digo que o português, como ele é um idioma um pouco mais novo, a gente jogou purpurina em cima dele. É um idioma muito complexo, muito rebuscado. O mandarim não. Eles falam dessa forma. Por exemplo, você aprendeu hoje o verbo comer comigo. Esse comer é para sempre. Não existe flexão no verbo. Então é eu comer, você comer, ele comer, nós comer, vós comer, eles comer. É algo muito simples. Não existe artigo. Ou a menina, o menino. Não existe gênero masculino, feminino. O plural quase não se usa. Por exemplo, as palavras não se colocam S. Por exemplo, você fala, eu comprei 5 livros. Em mandarim ficaria, eu comprar 5 livros. O 5 já indica o plural. Você não precisa mudar. Então é um idioma muito mais simples. Preposição quase não existe em mandarim. Por exemplo, eu vou para a escola. Em chinês fica, eu ir escola. É um idioma muito simples. E outra coisa muito interessante que eu falo que é um idioma lógico é o que, como ele é um idioma muito antigo, muitas coisas foram construídas durante o tempo. Surgiu a época das indústrias. Revolução Industrial, surgiu as indústrias. Falou, nossa, como é que a gente vai colocar o nome de fábrica? Inventaram um ideograma para fábrica. Bacana. Passou-se um tempo, criaram o avião. Eles olharam para o avião e falaram, como é que a gente vai dar um nome para o avião? Pegaram, o que o avião é? Uma máquina. É uma máquina que faz o quê? Uma máquina que voa. Pegaram o verbo voar e adicionaram com máquina. Máquina voadora, avião. Criaram o quê? O ar-condicionado. Pegaram, o que o ar-condicionado é? Uma máquina que esfria. Pegaram o ideograma frio e juntaram com máquina. O celular que todo mundo está usando na mão hoje é uma máquina que a gente usa na mão. Pegaram o ideograma de mão e adicionaram mais máquina. Então é um idioma muito lógico, muitas coisas vão se combinando no mandarim. Então se torna muito mais fácil aprender vocabulário no mandarim do que outros idiomas. O lado difícil que eu falei, vários dialetos. Como eu disse, eu moro em Taiwan, lá eles falam taiwanês também. Em Cantão, quando eu fui, eles falam cantonês. Dificulta. Porém, o idioma padrão é o mandarim. Então, você não precisa saber falar cantonês. Então, se você realmente for morar naquela região e quer se tornar, eu falo, uma parte daquele povo, para você querer se comunicar melhor. Mas se você fala mandarim, você consegue viver em qualquer lugar da China. Entonações. Não sei quem estudou mandarim, né? Uma das maiores dificuldades do brasileiro aprender o mandarim é a questão das entonações. O mandarim é um dos poucos idiomas do mundo tonal. O que seria essa entonação? Hoje, a gente está aqui nessa palestra, a gente pode expressar numa mesma frase os nossos sentimentos daquela frase. Vamos supor que eu esteja com raiva de alguém. Eu vou dizer aquela frase de uma forma. Se eu estiver feliz, eu vou dizer aquela frase de outra forma. Se eu estiver triste, a mesma forma vão ter várias entonações. No mandarim, além dessas entonações de sentimento,
nós também temos as entonações das vogais. Então, toda vogal em mandarim vão existir 4, na verdade. Aqui eu dei o exemplo do A. O A em mandarim vão existir 4. Só para a gente, vou fazer com vocês entonações, só para vocês verem a diferença, né? As entonações são representadas por esses acentos em cima das palavras. Então, por exemplo, o A tem esse tracinho reto em cima. Como se pronunciaria em mandarim? O A em mandarim é igualzinho em português. Só que em português a gente tem 2 As, né? A gente pega a palavra mãe, que é um A fechado, e a gente pega a palavra faca, que é um A mais aberto. Vamos trabalhar com esse A mais aberto. Então, o A no primeiro tom seria um A cantado. A gente vai prolongar o A, como se você estivesse no The Voice, estivesse cantando. Então, ó, A. Vocês veem que é um som bem contínuo, ó. A. A segunda entonação já é um A de surpresa. Eu falo como se fosse fazer uma pergunta. A. Novamente, ó. A. Como se quisesse subir sua sobrancelha. A terceira entonação, ela sobe e desce. Ela acompanha realmente a entonação. Ficaria A. Novamente. A. E a quarta entonação despenca. A. Como se estivesse com raiva. A. Ah, o que isso tem a ver? Se a gente colocasse com uma consoante, vou pegar o M que fica mais fácil para dar um exemplo, né? Eu juntasse M com A, fica Ma, perfeito. Se eu coloco no primeiro tom, Ma significa mãe em mandarim. Se eu coloco no segundo tom, Ma significa problema. Se eu coloco no terceiro tom, Ma significa cavalo. E se eu falar Ma, quarto tom, significa o verbo xingar. Imagina, vocês têm amigos chineses e vocês querem perguntar pra gente como está sua mãe? Em vez de falar Ma no primeiro tom, vocês falam Ma, cavalo, como está seu cavalo? Tem esses problemas de pronúncia, a gente tem que tomar muito cuidado com a entonação. Porém, como eu disse, é uma gramática muito simples. Vocês não vão gastar tempo com gramática, como outros idiomas, né? Só de não ter conjugação dos verbos, isso já ajuda muito. Aí muitas pessoas me perguntam, como é que eles fazem no futuro passado? É simples, a gente só deixa o tempo. Por exemplo, amanhã eu vou para São Paulo. Em chinês ficaria, amanhã eu ir São Paulo. O amanhã já indica o futuro, você não precisa mudar o verbo. Algo muito simples. Outro ponto difícil que eu acho do mandarim é a acessibilidade. O que seria acessibilidade? Por exemplo, todo mundo aqui deve ter um conhecimento prévio de inglês. Ou quem não tem conhecimento prévio de inglês, é muito fácil você começar a estudar inglês. Quem estiver voltando para casa agora, vai ligar a rádio e vai ouvir uma música em quê? Provavelmente vai ser em inglês. Vocês vão assistir o Netflix, uma série, vai ser o quê? Em inglês. Então, a língua inglesa já está imersa dentro da nossa cultura. Muitas pessoas aqui sabem o que é um Starbucks sem ter ido no Starbucks. Só de ver filme americano. Então, a acessibilidade de filmes chineses, música chinesa ou conteúdo chinês é muito pouco no Brasil. Em qualquer outro lugar também. Você tem que fazer o quê? Pesquisar. O inglês não. Mesmo você não querendo aprender, você já consegue encontrar de forma muito mais fácil. Então, essa é uma questão que eu acho difícil, a acessibilidade do idioma. Porém, ele é o idioma mais falado no mundo, né? A cada 5 pessoas que nascem, né, uma é chinesa. A gente está falando de 1,4 bi, né? É muita gente. Aqui tem só um dadozinho dos idiomas mais falados no mundo, né? Então, o mandarim se torna o primeiro, né? Temos a seguir o espanhol, o inglês e os outros idiomas, né? Então, e quais são os benefícios, né, do mandarim para os negócios, né? Principalmente para vocês que estão querendo importar ou que estão querendo ter contato com a China, né? Então, eu poderia citar mais de 20 exemplos ou de casos reais dos meus alunos. Como o nosso tempo é curto, eu coloquei os 4 que eu acredito que sejam os mais importantes. Oportunidade de trabalho e negócios, né? Às vezes, quem não for importador ou não pensa em importar, gostaria de trabalhar numa multinacional grande. E hoje, ter um mandarim se torna um diferencial muito grande, né? A gente sabe que o inglês hoje, claro que ele é o idioma mais importante, né, na parte dos negócios. Mas acredito que em segundo lugar já está o mandarim. E você ter o mandarim, você já vai estar um passo à frente. Porque achar um brasileiro que fala inglês é muito fácil. Agora, vocês conhecem algum brasileiro que fala chinês? Sim, ainda mais sendo brasileiro, não sendo descendente. É muito pouco. Então, você vai ter ótimas oportunidades de trabalho, né? E negócios também, né? Já pensou você poder negociar na língua materna daquele país? Você indo para a China, em vez de... Meu nosso amigo estava contando a experiência dele do no problem. Você chegar a falar isso em chinês. Você poder discutir com o dono da fábrica em chinês. Acredito que seria uma melhor coisa, né? Mais competitividade nos negócios, né? Então, você falando mandarim, você quebra algumas barreiras, né? Então, podendo encontrar outras fábricas,
Porque existem muitas fábricas na China que às vezes eles não vendem para fora por não ter pessoas que falam inglês dentro da fábrica, né? Então eles ficam só no comércio chinês, não é que eles não querem se expandir. Então você podendo falar mandarim, você consegue encontrar outros distribuidores, né? Outros fornecedores, indo mais no seu nicho do seu produto. Facilidade ao viajar e deslocar dentro da China. Que nem vocês vão para Canton Fair, lá já é preparada para estrangeiros. Ou você vai para Pequim, nos pontos turísticos, também já é preparado para estrangeiros. Mas se você quer conhecer uma cidade muito pequena, ou até mesmo uma cidade de médio porte, você vai ver a dificuldade que você tem se você não tem um intérprete ou só fala inglês. Mesmo você falando inglês, em algumas regiões, para poder viajar dentro da China, se você tem um mandarim, você consegue se expressar muito melhor. Principalmente, por exemplo, em restaurantes. A maioria dos cardápios são todos em chinês. Às vezes você tem que ficar olhando a imagem, ficar perguntando, apontando. E o Google Tradutor a gente sabe, ele não vai salvar a sua vida lá. Infelizmente você pode colocar, às vezes a tradução sai errada. Então, viajar dentro da China, tendo mandarim, você consegue conhecer todos os pontos turísticos, dos grandes para os menores, né? E eu sempre digo essa frase para os meus alunos, né? Você aprender um novo idioma, sendo o mandarim ou inglês ou qualquer outro idioma, né? Você não será apenas capaz de se comunicar mais, mas também melhor. Que nem eu falo, você chegar numa região, num país e poder falar o idioma daquele país, além de você estar querendo conhecer mais a cultura, a história daquele povo, você consegue ter uma comunicação muito melhor, consegue dizer as palavras muito melhor, né? Eu estava com meu sócio esses dias, né? E a gente estava fazendo uma programação na China. E o gerente aqui do Brasil estava perguntando para ele as coisas, as programações sobre a China. Isso foi um dado muito interessante. E lá na China tinha os gerentes que falavam inglês. E ele estava se comunicando com os brasileiros que falavam inglês aqui. E a gente estava como intermediário, fazendo a tradução. Só que nesses momentos eles queriam falar entre si em inglês. Você via que não batia as informações, mesmo os dois falando inglês. Aí quando a gente traduzia direto do inglês, do português para o chinês, ficava muito melhor a comunicação. Os detalhes que ficavam faltando, conseguia se expressar de uma forma muito melhor. Então, hoje eu até coloquei aqui umas frasezinhas para a gente aprender em mandarim. Só para ver que mandarim não é difícil. Eu vou ensinar 3 palavras para vocês. A primeira é oi. Acredito que muitos de vocês já devem ter aprendido, que é simplesmente ni hao. Se a gente analisar aqui a palavra, né? Olha como o idioma chinês é bem simples. Ni significa você. Hao é bem, bom ou boa. Então, ni hao seria você bem, você boa. Então, é uma frase bem simples. Então, vamos todo mundo treinar essa frase? Ó, ni hao. Primeiramente. Segunda frase. Essa aqui, eu te amo. Você pode dizer para seu amado ou sua amada. Eu até brinco, né? O verbo amar em mandarim é bem simples. Significa ai. Se você dá um beliscão na pessoa ao lado, na pessoa que você gosta, ela vai fazer o quê? Ai. Vai até dizer na entonação correta. Ele fala, o amor dói. Então, ó, o ai ni, o o significa eu. Lembra que o ni eu já ensinei ali, que é do você? Então, eu amar você. Então, o ai ni. Perfeitamente. Se quiser falar, você me ama, mesma coisa. Ni, ai, wo, você só muda. O chinês é um quebra-cabeça, a gente só muda as palavras. Então é um idioma muito fácil de se aprender. Não é tanto esse tabu que a gente acredita. E a última frase que eu vou ensinar para vocês, a última palavra, é obrigado, que é xie xie. Isso, então essas são as palavras básicas. Pessoal, a gente tem um canal no YouTube, a gente está para abrir o canal no YouTube, desculpa, mas a gente tem o Instagram e tem o Facebook. A gente criou esse método para brasileiros aprender mandarim de forma mais simples e quebrar esses tabus de ser um idioma difícil. Chama chinês de verdade, esse método que eu e o professor Tim criamos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar no nosso canal, tanto no Facebook, tanto no Instagram, mandar uma mensagem, a gente está sempre respondendo os alunos e qualquer outra informação. A gente dá dicas bem legais de como aprender o mandarim. Tudo bem? Muito obrigado por hoje. Espero ter outra oportunidade com vocês. Tá bom?